levando a mensagem da cruz ao mundo. Esta é a Rede Som Life de televisão. Bem-vindo a um estudo na palavra, uma série de estudos bíblicos focalizados na cruz de Cristo. Bem-vindo hoje ao Estudo na Palavra. Eu sou o evangelista Jimmy Swaggart, com Lauren Larson, o Bob Cornell, o John Rosenstern e o Dr. Don Paul Gray. Estamos contentes e felizes de poder estar com você. Como vocês sabem, vocês que nos acompanham há algum tempo, estamos estudando o Espírito Santo e usando vários capítulos no livro de Atos que falam especificamente sobre esse tópico e falando sobre isso, e depois vamos falar dos dons do Espírito e vamos passar um tempo falando dos frutos do Espírito também. Então, vamos continuar de onde paramos no programa passado. Em Atos capítulo 10, vou começar lendo no versículo 13, começando nosso comentário no versículo 14 e 15. E foi-lhe dirigida uma voz. O Senhor agora estava falando com Pedro. Levanta-te, Pedro, mata e come. O texto grego diz, sacrifica e come. Mas Pedro disse, de modo nenhum, Senhor. Pedro ia aprender uma lição. Porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. Se refere àquilo que é impuro e proibido pela lei de Moisés. E a segunda vez lhe disse a voz. Diz que Pedro estava sendo corrigido pelo Senhor. Não faças tu comum ao que Deus purificou. Batendo de frente com a crença atual dos judeus, como dito, o Senhor estava dando a Pedro uma lição, proclamando que o que ele fez na cruz foi para o mundo gentio, assim como para o mundo judeu, com os gentios sendo simbolizados pelos animais impuros. Agora, a frase que temos que olhar para ela aqui é: não chame de comum aquilo que Deus purificou. Quando nós, como cristãos, quando falamos de maneira pejorativa de um outro cristão, e eu quero que vocês me ajudem aqui, falamos de maneira pejorativa de um cristão que tropeçou e falhou de alguma maneira, e eu vou parar bem aqui. Mas eu me lembro de ouvir o Kenneth Hagin dizer isso aqui uma vez. Ele estava lidando com um grupo de pregadores, uns 8 ou 10 que estavam conversando, e eles estavam discutindo sobre um irmão que tinha caído. Ele tinha se desviado e por aí vai. E aí, estavam falando muito mal dele, mal mesmo, falando do que ele tinha feito e por aí vai. E o irmão Hagin disse que algumas horas depois, o Espírito do Senhor o fez lembrar daquilo, dizendo: como é que você sabe que ele não me pediu perdão? E se ele pediu, e ele já até pediu, e eu o perdoei, e você está falando mal de alguém que eu limpei e perdoei e nunca esqueci aquela ilustração. Porque nós temos uma tendência, às vezes, e todos nós talvez temos, de falar de maneira pejorativa de uma situação como aquela. Mas, por várias razões, nós nunca devemos fazer isso. Em primeiro lugar, nós não somos perfeitos assim, não. Todos nós precisamos de ser tocados por Deus, e podem haver coisas em nossa vida agora que podem estar atrapalhando e não agradam ao Senhor. Em segundo lugar, a pessoa que estamos falando mal dela pode muito bem clamar a Deus. Eu sei que usei uma certa ilustração uma vez em uma conferência, num culto aqui na igreja, e um irmão certa vez veio e se ajoelhou no altar. Ele estava pedindo Deus para perdoá-lo, eu não sei quem ele era e por aí vai. Então, um outro começou a falar mal dele. Ele não sabia nada do altar
espiritualmente falando. Ah, esse cara não vale nada, ele é assim, assim, assado. Naquele exato momento, o irmão estava pedindo para que Deus o perdoasse e tivesse misericórdia dele. Deus sempre, se esse pedido for sincero, Deus vai sempre responder de forma favorável, não é? Ele sempre responde de forma favorável. E quando falamos mal de alguém que o Senhor já limpou, temos que tomar muito, muito cuidado sobre qualquer um. Algum tempo atrás eu escutei um certo pregador e ele foi pego bebendo, bêbado, e foi parado por um policial e etc, etc. Agora, você pode formar uma opinião sobre isso e beber é algo errado. Eu acho que é pecado, não entenda mal. Mas, ao invés de, deixa eu dizer isso aqui da seguinte forma, eu acredito 100% que quando falamos de maneira pejorativa de alguém assim, falando muito mal deles, e talvez eles sejam culpados do que estamos falando, aquilo faz com que o peso deles fique mais difícil de carregar no mundo espiritual. Eu sei do que estou falando. E quando uma pessoa, mesmo sem saber, pode estar a milhas de distância dele e ela diz algo bom, eu acredito que Deus vai usar aquela palavra boa, porque eles sentem aquilo também. Eu não acredito estar exagerando no que estou dizendo. Eles veem aquilo como algo que machuca aquela pessoa. E isso desagrada ao Senhor. Ou então o que falamos, não compactuando com o pecado, de maneira nenhuma. Mas quando nós os elevamos, ainda que estejam a milhares de milhas de distância e eles não nos conheçam, ainda assim os encoraja, mesmo eles não sabendo de onde veio. E é claro que eles podem se levantar um pouco mais rápido. No livro de Gálatas, Paulo nos dá uma prescrição para lidar com uma situação onde um crente está em uma falha imoral. Vou ler alguns versículos do capítulo 6, versículo 1. Ele diz: Irmãos, falando com crentes, hein? Se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, isso tem a ver com uma ofensa moral, vós que sois espirituais, encaminhai a tal com espírito de mansidão, olhando para ti mesmo, para que não sejas também tentado. Temos uma responsabilidade de restaurar pessoas assim. E a manifestação ou atitude pecaminosa é o resultado da fé deles não estando no objeto correto. Temos que restaurar a eles de volta ao objeto correto de fé e encorajá-los a voltar e colocar sua fé aonde o estilo de vida vai seguir. Mas temos que tomar cuidado no espírito de mansidão. Como você disse, somos humanos, podemos falhar. Até o melhor cristão pode ser colocado em uma situação que é muito comprometedora. E não queremos fazer isso com essa pessoa ou julgar essa pessoa de maneira inapropriada. Temos que restaurá-lo e trazê-lo de volta ao caminho certo para ele caminhar em vitória. Exatamente. Temos que falar, temos que orar para aquela pessoa. Ajuda esse homem ou essa mulher. Ajude o Senhor. Dê força a eles para que eles não fiquem desencorajados, porque essa tentação sempre estará lá, especialmente quando alguém sente que aquele que é cristão como ele está falando mal dele, querendo atrapalhá-lo. Isso é algo muito terrível, terrível mesmo. Irmão Swagger, falamos bastante em todos os programas aqui na SBN sobre doutrina falsa e aqueles que falam de doutrina falsa. E o que estamos falando se aplica para esses ministérios também. Ainda que o ministro ensine uma doutrina que falamos mal dela, biblicamente estamos dizendo por que ela é errada. Se nós vemos que eles estão explicando algo errado, seja o que for que eles estão ensinando, que eles caíram ou se envolveram em algo errado, ainda que eles ensinem uma falsa doutrina, a nossa atitude para com eles tem que ser igual. Temos que orar por eles, temos que ter compaixão por eles. Então, não estou tentando, não sei se esse era o caminho que a discussão estava seguindo, mas isso também se aplica para crentes que nós concordamos com eles, gostamos, e também se aplica para ministros e cristãos
que nós discordamos deles. Inclui também aqueles que não são os nossos favoritos e se aplica para todo filho de Deus. A correção da falsa doutrina é algo que a pessoa precisa da ajuda do Senhor para se envolver naquilo. Nós não falamos mal da pessoa. Para corrigir uma falsa doutrina, não quer dizer que você precisa machucar a pessoa ou desgostar da pessoa. Você não tem que fazer nada disso. Mas a doutrina falsa precisa ser corrigida. Precisa ser corrigida, mas com a ideia, como você acabou de dizer aí, que nós não machucamos ou ofendemos a pessoa. Correto. Existem 3 termos, e isso não está falando de restaurar um cristão, mas existem 3 termos que são meio parecidos, como blasfêmia, a calúnia e a fofoca. Os 3 são muito conectados. Simplesmente quer dizer ofender iradamente. A calúnia fala de uma fala pejorativa contra um caráter. A fofoca é o tipo de fofoca que acontece entre os crentes a respeito de outra pessoa. E tudo isso é proibido. E o interessante é que quando você olha para a calúnia, para a blasfêmia ou até a fofoca, que a calúnia não é só você falando de alguém que fez ah, algo errado. É falando sobre qualquer coisa que diminui o caráter da pessoa. Não importa se é verdade ou se não é. É proibido. Não tem que ser feito. Então nós não. Você está entendendo? A calúnia é calúnia. Alguns cristãos podem dizer: ah, mas a pessoa fez isso mesmo, é verdade. Não importa se estamos falando contra o caráter daquela pessoa, quem está atacando, o termo se aplica. Blasfêmia, calúnia ou fofoca não deve acontecer. Exatamente. Irmão Swagger, eu nunca li esse versículo da maneira como você mencionou. E é quase que chocante para mim, mas é verdade. E eu já fiz isso antes. Todos nós já fizemos. Isso trouxe convicção para mim. Nós temos que ir para o intervalo, mas eu quero continuar de onde você parou, pois é importante. Voltamos já. Todo